Sejam todos bem-vindos à apresentação sobre o sistema operacional Linux. Neste vídeo abordaremos desde o conceito histórico e tecnológico, passando por suas características e funcionalidades, impacto social e cultural, legados e contribuição tecnológica, além de figuras importantes e marcos históricos. Então venham comigo para mais uma viagem de conhecimento. Contexto histórico e tecnológico. Em abril de 1991, um estudante finlandês de ciência da computação chamado Linus Torvalds desenvolveu e criou o Linux como um projeto pessoal enquanto frequentava a Universidade de Helsinki. O nome Linux é uma junção de Linus e Unix, indicando sua relação com o sistema operacional Unix. Basicamente, o Linux é um sistema operacional de código aberto, o que significa que seu código-fonte está disponível para qualquer pessoa visualizar, modificar e distribuir de acordo com os termos de licenciamento específicos, geralmente sob a Licença Pública Geral GNU, versão 2. Isso o diferencia dos sistemas operacionais proprietários como o Windows da Microsoft e o macOS da Apple. A tecnologia por trás do Linux, conhecida como kernel Linux, é o núcleo do sistema responsável por gerenciar os recursos e fornecer uma interface entre o hardware e o software do sistema operacional. Por ser constantemente atualizado por uma comunidade global de desenvolvedores, ele possui uma grande variedade de programas e utilitários de código aberto que formam um sistema completo para ser usado em uma ampla variedade de dispositivos, desde servidores de rede e sistemas embarcados em dispositivos IoT até desktops e laptops pessoais. Ele também é bastante conhecido por sua estabilidade, segurança e flexibilidade. Características e funcionalidades. Suas principais características e diferenças em relação a outros sistemas operacionais são: ser um sistema operacional open source, ele é gratuito, desenvolvido para funcionar em qualquer computador, mesmo antigo, possui várias versões do sistema operacional já montadas e disponíveis para o usuário. As distros consistem no kernel do Linux, o núcleo do sistema, software do sistema GNU, bibliotecas, compiladores e utilitários, e uma variedade de aplicativos de software. O Linux ganha destaque por sua segurança a partir de atualizações regulares e prontidão para correção de vulnerabilidades. Outra característica do Linux é que ele não suporta vários programas desenvolvidos para o Windows, como por exemplo o Microsoft Office. Impacto social e cultural. O Linux foi um dos primeiros softwares a promover a ideia de software livre e de código aberto, formando assim uma cultura de colaboração, compartilhamento de recursos e conhecimento na comunidade de desenvolvimento de software em todo o mundo. Essa abordagem democratizou o acesso à tecnologia, promovendo assim a inclusão digital e fortalecendo o movimento de software livre, inspirando a criação de novos projetos de código aberto como o Apache, MySQL e Python. Isso impulsionou o desenvolvimento de tecnologias como servidores web, sistemas embarcados, dispositivos móveis e computação em nuvem. Em ambientes educacionais, o Linux é amplamente utilizado desde escolas até universidades, sendo uma plataforma prática e interativa para ensinar sobre sistemas operacionais e software. Culturalmente, ele desafiou diretamente os grandes sistemas operacionais do mercado, como o Windows da Microsoft e o macOS da Apple, que formavam uma grande oligarquia no mercado de sistemas operacionais. Levantou discussões sobre propriedade intelectual, direitos do usuário, controle e transparências na tecnologia. A filosofia open source do Linux incentivou a experimentação, criatividade e a personalização, dando autonomia aos usuários para moldar a tecnologia às suas necessidades. Legados e contribuição tecnológica. Desde sua criação em 1991 por Linus Torvalds, o sistema operacional Linux tem deixado um significativo legado e contribuições para a computação moderna. Algumas das principais contribuições incluem: popularizou o conceito de código aberto e software livre, conhecido por sua estabilidade e confiabilidade, sendo amplamente utilizado em servidores. O Linux oferece uma ampla gama de opções de customização para atender às necessidades específicas dos usuários e organizações. Recursos avançados de segurança como controle de acesso, criptografia e auditoria de sistemas. É distribuído em uma variedade de distribuições, distros. Isso permite que os usuários escolham a distribuição que melhor atenda às suas necessidades e preferências. O Linux tem sido um campo fértil para inovação tecnológica, com contribuições significativas em áreas como virtualização, computação em nuvem, inteligência artificial
e Internet das Coisas. Essas inovações têm impulsionado o avanço da computação em diversos setores da indústria. Figuras importantes e marcos históricos. Linus Torvalds começou a trabalhar no kernel do Linux enquanto ainda era estudante na Universidade de Helsinki, na Finlândia, em 1991, com o objetivo de desenvolver seu próprio sistema operacional que rodasse em processadores Intel 80386. Richard Stallman, embora não tenha desenvolvido o Linux, ele fundou a Free Software Foundation e lançou o projeto GNU, que forneceu muitas ferramentas e conceitos fundamentais para o desenvolvimento do Linux. Alan Cox é um programador britânico conhecido pelo seu trabalho no kernel Linux. Foi uma figura importante na manutenção do kernel durante os anos 90 e início dos anos 2000. Andrew Morton. Morton foi responsável por gerenciar o Linux Bugzilla, onde os problemas com o kernel do Linux eram rastreados e corrigidos. Ele também fez contribuições significativas para a estabilidade e desempenho do kernel. Em agosto de 1991, Linus anunciou o desenvolvimento do kernel do Linux em um grupo de notícias Usenet. A primeira versão estável do kernel Linux 1.0 foi lançada em março de 1994. A primeira imagem do mascote oficial do Linux, o Tux, foi criada através de um outro software livre, o GIMP. Ambiente gráfico que seria bastante usado em muitas das distros. O Ubuntu, uma distribuição Linux baseada no Debian, foi lançado em 2004 e rapidamente ganhou popularidade devido à sua facilidade de uso e foco na experiência do usuário. O sistema operacional Android, desenvolvido pela Android Inc. e posteriormente adquirido pela Google, foi lançado em 2008. Ele se tornou um dos sistemas operacionais móveis mais populares do mundo, baseado no kernel do Linux. Nas últimas décadas, o Linux experimentou um crescimento significativo como sistema operacional de servidor. Muitas empresas, incluindo grandes provedores de serviços de internet como Google, Amazon e Facebook, usam Linux extensivamente em seus data centers. Sua estabilidade, segurança e flexibilidade o tornam uma escolha atraente para empresas, organizações governamentais e indivíduos em todo o mundo. Seu impacto na indústria da tecnologia é indiscutível e sua jornada continua a evoluir à medida que enfrenta os desafios e oportunidades do futuro digital. Muito obrigado por participarem dessa viagem e até a próxima!